Quanto é essa água em Bitcoin sem olhar o preço do Bitcoin? Eu posso fazer agora pra você. Sem olhar o preço do Não, dólar? eu posso fazer isso agora pra você. Qual é o preço que... Mas é muito simples. Eu estou disposto a dar hoje... porque é o caso, né? Eu já estou assim. Eu tenho exatamente uma unidade de Bitcoin. Eu não vendi o meu Bitcoin ainda que o Bitcoin tenha chegado em valor. 0,1 unidade de Bitcoin nesse daqui? Você Não, trocaria? calma, vou chegar lá. 0 unidade de Bitcoin. Quanto eu valorizo essa unidade de Bitcoin? Quanto eu valorizaria ter os 21 milhões de Bitcoin? Eu, Daniel, hoje, acredito que ter esse valor poderia significar, inclusive, 600 mil reais que eu tenho hoje em patrimônio. Se significa os 600 mil reais que eu tenho em patrimônio, a gente pode fazer a conta. Não, A gente vai dividir 75% você da tá oferta de convertendo 21 Bitcoin, milhões. você está convertendo Bitcoin para reais para poder fazer. Então, Bitcoin não é unidade de conta. É claro que é. Não. Aqui eu tô disposto a dar 1 grama de prata nessa água aqui. Então, a prata que está sendo unidade de conta. Você está convertendo o preço primeiro para Mas por que reais. diz que você está disposto a dar uma grama de prata? A minha facilidade, e não 30 gramas de prata. A minha facilidade de conseguir. Isso aí é o que o Mises fala de troca cardinal e ordinal. A minha facilidade de conseguir prata. Certo, Pelo mas esforço. por que 1 e não 30? Porque é o que eu tô disposto a dar. Mas por que você está disposto a dar 1? Por conta da minha preferência de trocar unidade. Eu, Daniel, estou disposto a trocar numa parcela. Um Bitcoin? Não, eu aceito, então. Eu estou disposto a trocar uma parcela proporcional ao valor que ela teria em dólar. Quanto? Eu tenho que fazer a conta. Quantos Bitcoin? Então você tem que fazer a conta. Eu já fiz a conta em prata. É 1 grama e pronto. Eu poderia fazer. O Bitcoin não é unidade de conta. Ele é um derivativo de dólar, então por isso você sempre tem que ficar atrelado ao preço. Eu posso decidir comprar esse aqui por essa taxa. Mas dessa vez aí eu tô do lado do Miorim, não puxando o saco não. Mas porque sem olhar o preço do dólar. Tudo é dolarizado se você for pegar o café, qualquer coisa, né, os metais não. Os metais, eles precificam o dólar. Eles precificam o dólar. Eles precificam o dólar. Não é falso. Quanto que era um dólar? Não era 28 gramas de prata? Era. Mas deixou de ser. Não, então, o preço do ouro... Não, esse é o teorema da regressão. Deixa eu explicar primeiro por que o Bitcoin é anti-austríaco. Você falou demais. Você citou... você citou... Não, você tá atacando a metralhadora aí. Você citou o Rothbard. O Rothbard diz, o dinheiro só pode originar-se de uma mercadoria não monetária, escolhida gradualmente pelo mercado para ser um meio de troca cada vez mais geral. Murray Rothbard. Posso sem interromper? Eu só concordei. Tá. Não, não te interrompi. Não, peço perdão, ficou então, primeiro assim, vamos lá, vamos pelo Karl Menger. O ouro, ele é uma mercadoria. Ele tinha uma utilidade não monetária. Joias, talheres, pratos, conservação de alimentos, adorno, enfim. E aí, nesse cenário de escambo, isso está lá no livro do Karl Menger, da Origem do Dinheiro, essas mercadorias foram trocadas e o ouro foi selecionado ex nihilo, igual o Jesus Huerta de Soto explica. Então, o ouro surgiu desse processo de seleção natural. O Bitcoin surgiu, o preço do Bitcoin surgiu, se a gente levar em conta o teorema da regressão de Mises, o preço do Bitcoin surgiu de uma troca indireta de pizzas por dólares. Não foi uma troca de Bitcoins por pizza, e sim uma troca de pizzas com um intermediário que pagou o pizzaiolo não em Bitcoins, ele pagou em dólares. Então, a partir disso, setou ali o preço do Bitcoin, ele virou um derivativo de dólar. Então, o preço do Bitcoin era uma certa quantidade de dólares que correspondia àquela pizza. E então, desde aquela época, o Bitcoin nunca precificou nada. Ele sempre ficou apoiadinho ali no dólar. Se você tira o dólar, se você puxa o Tether, o Bitcoin, por ser uma moeda fiduciária, o valor dele despenca. Assim como as outras moedas também baseadas no dólar. O real brasileiro, por exemplo, ele é um derivativo de dólar. R$1, se você seguir o teorema da regressão de Mises, você seguiu a origem do real, R$1 era igual a 1 RV. 1 RV é igual a $1. Então, o real é um derivativo de dólar. Então, o que acontece? O preço do real é dolarizado. Agora, o preço do ouro. O ouro existe há 6 mil anos. A prata também existe há 6 mil anos. Então, não é falso. O ouro existiu como unidade de conta antes do dólar, antes do real, antes de todas essas moedas fiduciárias. Tudo era precificado em ouro. Um dólar equivalia a 28 gramas de prata. 20 dólares equivalia a 1 onça de ouro. Quando saiu, então, o valor do dólar, $1 era uma unidade de medida em ouro e prata. Houve algumas falhas do governo, ele tentou fixar a quantidade de ouro e prata,
Isso não deu certo, porque você está controlando preços. E depois de Bretton Woods, de 71, você tirou o lastro, o resgate de ouro em dólares. Porém, o valor do dólar ele surgiu do valor do ouro e da prata. Então o ouro e a prata eles não são um derivativo de dólar. Pelo contrário, o dólar é um derivativo de ouro. O dólar, se você aplicar o teorema da regressão de Mises, o valor do dólar surge do valor do ouro, que surge de todas essas trocas voluntárias, de todo esse processo de escambo darwiniano. Então, refutado que o ouro e a prata sejam sejam um derivativo de dólar, não, é o contrário. E o Bitcoin é um derivativo do dólar, por razões que eu já expliquei. Porque o primeiro preço do Bitcoin, se a gente aplicar o teorema da regressão de Mises, vai surgir de uma troca indireta de dólares. Então, para você precificar qualquer coisa em Bitcoin, você tem que precificar ela em dólar. Você tem que, você pode fazer a pergunta para o bitcoinheiro de quanto que custa essa água aqui, igual eu fiz para o Miorim, de quanto que custa essa água aqui em Bitcoin, ele não vai saber responder, sem olhar o preço do Bitcoin em dólares, né? E do contrário, você pode fazer isso em metais, porque os metais foram unidade de conta por 6.000 anos, antes de existir dólar, euro, reais e qualquer outra coisa. Então você consegue trocar, por quê? Porque ele tem valor de mercadoria. A prata e o ouro têm valor de mercadoria. Eles não têm só o valor monetário. Então, e por isso que é anti-austríaco. Os metais, eles são uma commodity. Se você ler o livro do Karl Menger, você vai ver que o dinheiro ele surge das commodities. Se você ler o Mises, das commodities. Se você ler o Rothbard, das commodities. Aqui no caso do The Case for a 100% Gold Dollar, ele fala isso: o dinheiro só pode originar-se de uma mercadoria não monetária escolhida gradualmente pelo mercado para ser um meio de troca cada vez mais geral. Se você ler Jesus Ureta de Soto, tem até vídeos aí do Jesus Ureta de Soto explicando sobre isso, que o dinheiro ele é uma coisa séria demais para você criar de maneira ex novo. Aí o Miorim, ele falou que da unidade de conta, então o Bitcoin não é unidade de conta, da estabilidade. O Mises vai falar também que uma moeda sujeita a grandes variações, ela não é boa para não ser usada como meio de troca. Por quê? Por conta do que o discípulo dele, o Hayek, falou, que levou o prêmio Nobel por isso, do sistema de preços. Se você tem algo que varia, você não sabe se é a oferta daquele produto ou se é a moeda que está variando em relação a ela mesma, o que é um conceito um pouco difícil de entender e um pouco difícil de explicar, mas eu vou tentar explicar para vocês. Se a gente está numa ilha do Robinson Crusoe e existem 10 águas dessa, e agora o preço da água subiu, você sabe que tem alguma coisa afetando a oferta e demanda da água, né? Se você tem uma moeda estável, se a moeda ela é estável em relação a ela mesma, que esse é o conceito difícil de entender, se o preço da água sobe, ou as pessoas estão comprando mais nessa ilha do Robinson Crusoe, ou tem menos água. Agora, se a moeda varia, a moeda como unidade de conta, como régua da economia, você não tem como saber se foi a água ou se foi a demanda das pessoas, se foi a oferta ou se foi a demanda. Sobre o meteoro que o Miorim falou, o meteoro de ouro, isso aí eu posso explicar, mas o ouro ele é escasso mesmo no universo, por conta que o ouro ele é criado por um meio de... Ele é criado no núcleo das estrelas. No núcleo das estrelas, por meio de uma explosão de estrelas de nêutrons, por meio de um processo chamado nucleossíntese. Então, o ouro ele é escasso mesmo no universo. Então, vocês não precisam ter medo de que vai cair um meteoro de ouro. Na verdade, todo o ouro que veio da Terra, ele caiu de meteoros. E mesmo assim, a gente não consegue encher uma piscina olímpica. Tá precisando para pegar papel? E sobre a fungibilidade, o Miorim disse que isso não é importante, eu já discordo. Eu acho que a fungibilidade é bem importante, porque o dinheiro ele tem que ser algo neutro. E é outra coisa que o Bitcoin não tem. O Bitcoin ele tem memória. E isso é péssimo para uma moeda, ela ter memória, porque ela pode ser manchada por governos, ela pode ter rastro. Inclusive, uma coisa que eu argumentei em algum dos meus vídeos é que hoje o blockchain do Bitcoin ele tem arquivos de pedofilia no blockchain do Bitcoin. Então todo Bitcoiner aí que tem o blockchain salvo está armazenando arquivos de pedofilia. Isso é péssimo para a neutralidade da rede. É algo que, por exemplo, moedas como a Monero não tem. A Monero ela é mais neutra, porque ela é de fato fungível, ela é anônima, coisa que o Bitcoin não é. O Bitcoin não é anônimo e não é fungível. Você aceitaria, a pergunta que eu faria, você aceitaria um Bitcoin que foi usado para pedofilia ou para crimes desse tipo? Sendo que o Bitcoin pode ser rastreado e você pode ser criminalizado. Inclusive, quando eu trabalhava com isso, eu já tive que responder
inquérito policial, porque 5 blocos antes, esse Bitcoin tinha sido de pirâmide. E eu tive que gastar dinheiro com advogado com isso. Então, 5 blocos anteriores, 5 pessoas atrás, 5 transações atrás, esse Bitcoin era de pirâmide. E aí passou por uma pessoa, passou por outra, passou por outra, passou por outra, passou por outra, passou por mim, e eu passei pra frente. E aí veio carta da Polícia Civil de São Paulo, por conta desse rastro, que os bitcoiners acham que é anônimo, mas não é. Por conta desse rastro, eu tive que dar explicações de quem eu tinha comprado e quem eu tinha vendido. Aí eu fui lá, fiz uma resposta, o meu advogado fez uma resposta lá de 50 páginas, explicando, não, a gente comprou desse cara, a gente vendeu pra esse, daqui é a nota fiscal, mas moedas com rastro permitem que você seja perseguido dessa forma. Então a fungibilidade é sim importante, a estabilidade é importante e a unidade de conta que o Bitcoin não tem também é importante. E por isso, espero que fique claro por que o Bitcoin é anti-austríaco. Certo. No dia 1 do ouro, no primeiro dia que alguém minerou ouro, pelo que, Eu não tava lá. em qual proporção isso foi trocado? Não tá lá, mas a gente pode pensar nas categorias fundamentais da ação humana e reavaliar esse processo. No dia 1 que o ouro foi trocado, a gente tinha a apreciação subjetiva do outro lado, mas mais do que isso. Quando a gente tem a generalização do trabalho simples, a gente tem uma característica muito específica. Qual que é? Se eu não estou... Se eu dediquei o meu tempo, sei lá, a comprar lã, dia 1 da lã, tá? A gente vai usar a lã aqui como um anteparo para isso. Vamos usar mercadorias e commodities reais que servem para alguma coisa para a humanidade. Okay? Que atendem então, bens de primeira ordem, segundo Karl Menger. No dia 1 do lã ouro... serve para poder se vestir. No dia 1 do ouro e no dia 1 da lã, esse indivíduo ele acreditava que a proporção em que ele estava trocando essa lã pelo ouro tinha relação com, primeiro, o desejo dele, a demanda dele, mas não tinha relação só com isso, né? Tinha relação também com os usos alternativos do trabalho dele que ele deixou de apreciar. Então as coisas, a demanda pela própria lã e a demanda pelos outros bens, não é isso? Lei de Sai. Você só produz se você tiver a demanda por outros bens. Aí vamos botar aqui com uma demanda a ouro. O que ele fez? Ele pegou esse trabalho dele, esse dispêndio de energia, e ao invés de alocar em ouro, ele alocou em lã. E aí, para ele trocar ouro, por exemplo, Ele não alocou em lã só por ter lã, ou não alocou em ouro só por ter ouro. Ele usou pelos usos não monetários disso. O ouro não era dinheiro ainda, no dia 1. Enquanto a gente tá no dia 1, a gente não era dinheiro. Não chegou nesse ponto ainda não, beleza? Não era dinheiro, ele queria ouro pra fazer joia e ele queria lã pra fazer alguma coisa. Isso, no dia 1 ele trocou, é brilhante, me aquece, não é isso? Eu não sei. Então ele teve efetivamente uma série de motivos aqui e aqui ali. O que tá sendo trocado aqui? Duas mercadorias. Mercadorias. Trabalho humano. Não, esses indivíduos estão trocando o trabalho que eles tiveram nesse momento específico. Não, isso não é marxismo. Isso é trabalho humano. Não tá trabalhando três fundamentos gerais. Não, nesse primeiro momento em que a gente não tem a conversão geral, o que a gente tem eu trabalhei de alguma forma nisso daqui. Eu dediquei o meu isso aqui. Eu dediquei a terra que eu tinha parte. Ou seja, o meu capital mente, o meu capital corpo foi alocado de uma determinada forma que me deu origem. I don't give a shit pelo trabalho, eu quero a mercadoria. Vamos chegar lá. Valor qual proporção... Não tô defendendo o valor do trabalho. Em qual proporção ele vai trocar esses dois produtos? Na proporção da utilidade esperada, não é isso? Não, na proporção subjetiva que ele achar que é melhor pra ele. Mas essa proporção é do quê? Da utilidade esperada, não é? Na proporção subjetiva, ele troca pelo... Certo, mas da utilidade esperada. Não, eu tô sendo bem técnico aqui. A utilidade esperada. Não é utilidade esperada, é subjetivo. Ele pode trocar porque ele acha que é sagrado. Não, mas isso é uma utilidade esperada. Não, cada pessoa troca por um motivo. Isso, e pra ela essa é a utilidade esperada dela. Eu não sei, isso você não tem como saber. Não, mas a pessoa pode trocar porque ela é brilhante, porque é sagrado. Mas isso pra ela é a utilidade esperada dela. É o que ela acredita que vai receber daquilo, não é isso? Que ela pode ou não receber, não é isso? Vai, continua. Então, existe uma utilidade esperada aqui dessa proporção e uma unidade esperada aqui dessa proporção, ok? Agora vamos pro Bitcoin. No Bitcoin, a gente pode achar que as primeiras pessoas que tiveram alcance do Bitcoin, elas trocaram por dólar. Mas não é isso que aconteceu. Porque aqui, um pouco antes disso, para existir o dia 1 do ouro, a gente teve uma outra coisa. A gente teve o dia 1 do indivíduo, do corpo do indivíduo, capital do indivíduo.
que Isso é valor. desprendeu Você tá o vendendo- esforço dele Que de determinada esforço, forma. Miorim? Exato. I senão don't, a I don't matéria give a não shit veio pro de uma forma. esforço. I don't give a Presta shit pro atenção. esforço. Não. Presta atenção, presta atenção. Não, você tá defendendo Não. marxismo. Não estou defendendo I don't marxismo. give a shit Não pro estou esforço, eu defendendo quero a marxismo. mercadoria. Não Eu estou não defendendo importa marxismo. quanto, Eu estou não dizendo o que importa aconteceu. quanto você gastou Eu no estou trabalho. escrevendo o que Ele tá aconteceu. defendendo marxismo, Não pô. estou defendendo Valor marxismo. trabalho. Não estou defendendo marxismo. Valor Eu estou trabalho, dizendo pô. que o capital dele foi empregado de uma determinada forma. Não trabalho. Foi. O homem, o corpo dele foi substituído de algumas formas, não é isso? Ele Não. empregou. Não, Não, como que o ouro surgiu na mão dele? Não, beleza, ele empregou o trabalho, mas assim, as pessoas. Você Quando, tá eu vou armado comprar, demais, quando eu vou calma. comprar essa água aqui no mercado, eu falo assim: nossa, o cara se esforçou muito pra pegar essa água, pra fazer esse plástico, pra engarrafar pra mim. Eu não ligo pra isso, eu quero a água pelo. Certo, pelo mas eu não disse que porque não. subjetivamente ela vai matar minha Mas eu sede. não disse que não. Ah, mas você tá falando Eu disse que ele valor teve um trabalho. custo. Tá, eu também não importo com custo. Deixa ele, deixa vou ele. chegar Deixa, lá. deixa Ele teve um terminar, custo velho, aqui, deixa não ele foi? terminar. Ele teve, Pelo mas ouro. eu não me importo com esse custo. Ele teve. pegou o custo dele e ele transformou em ouro, não é isso? O Valor custo trabalho. do esforço. Meu tá defendendo o valor trabalho, gente. Não estou defendendo. Olha o Por custo, que ele gente. fez isso? Porque Olha o custo. ele acreditou que a utilidade esperada dele ia ser maior do que se ele tivesse, por exemplo, dedicado o esforço dele no lazer, não é isso? A gente tem um binômio dentro da escola austríaca, trabalho e lazer, não é isso? Não. Temos um binômio chamado O trabalho primeiro austríaco foi o Menger, ele defendia que o valor era subjetivo, e é o que eu defendo Meu aqui. querido. O que o Miorin está defendendo querido, é o valor meu trabalho, querido. gente. Meu querido, as pessoas, os austríacos não defendem. Não defende o valor trabalho e subjetivo. lazer? Defende o valor subjetivo. Não, mas eles não defendem o binômio de trabalho e lazer quando você está trabalhando Não. e você não está. Eu cite um austríaco que defende isso. Eu tô citando o Karl Menger. Ludwig O von Karl Menger cita que o valor é subjetivo. No Príncipe, As pessoas atribuem valor por conta de coisas que elas. Vozes da mas cabeça eu delas. não estou me referindo ao valor que outra pessoa poderia ter da sua própria mercadoria. Eu estou dizendo que aquele indivíduo específico que Inclusive, no dia você, um, inclusive do- você pode achar ouro. Você pode achar ouro igual os bandeirantes acharam no Brasil, sem nenhum esforço. Você tá Mas caminhando na floresta e tem uma pedrinha de Mas ouro ali. isso é um esforço, isso é um dispêndio de energia. Nossa, você precisou desprender Não precisa de energia. para pegar. Você não precisa. É não impossível precisa. você fazer essa troca sem desprender energia. Não, claro, você vai desprender energia, Isso. mas só que a pessoa que vai comprar um produto, ela não tá nem aí pro quanto de Vamos chegar energia, lá, o quanto de vamos chegar trabalho. lá, Vamos chegar lá. É subjetivo. Vamos chegar lá. É porque isso aqui, essa parte aqui, Ó, tô é chamando de muito você de comunista aqui, ó. não tem problema, pode me chamar de comunista. Presta atenção. No dia 1, trabalho e lazer. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque esse binômio trabalho e lazer, ele tá diretamente associado com isso. Esse Trabalho e binômio, lazer. mesmo que ele tenha feito isso aqui, ó. Trabalho e lazer, cara. Você tá defendendo que o valor das coisas é por trabalho e lazer? Não estou defendendo que o valor das coisas vem disso. Eu estou dizendo Do esforço que delas, o então. indivíduo, para ele poder se apropriar de alguma coisa, ele precisa misturar o seu trabalho a ela. E ele vai misturar o seu trabalho a ela, porque ele acredita que entre as ações possíveis, os cursos de ação possíveis que ele poderia ter, ele escolheu um deles, que era o que eu pego isso daqui, ao invés de não pegar. Se eu passasse reto, eu não pegaria. Essa escolha que foi feita é uma escolha que tem um custo. Pode parecer muito pequeno esse custo, mas se eu tivesse que descer lá embaixo para pegar água, talvez você percebesse, opa, Putz, ele dedicou tempo, ele dedicou, né? sim. E se você dissesse para mim, ó, você tem que descer lá numa montanha para pegar isso aí, tá livre, fácil, mas tem que subir uma montanha. Para mim já é muito difícil. Então houve um custo disso. Então esse custo... O valor das coisas deriva do custo? Calma, Isso, isso, calma, a gente calma. vai chegar lá. Não, eu só tô fazendo uma pergunta. Deixa eu- A gente vai chegar lá. Não, é uma Esse dúvida. custo, ele é necessário, é condição necessária para que o ouro chegue até ele. Por quê? Porque o processo de se apropriar de alguma coisa envolve esse custo, ok? E vamos voltar para o dia 1 do Bitcoin. O Aveneno está tratando como se o dia 1 do Bitcoin fosse o Pizza Day. Só que não é o Pizza Day. De precificação é. O dia 1 do Bitcoin é muito similar ao dia 1 do ouro, que aquele indivíduo precisou deslocar o seu recurso para pegar o recurso. É o dia que ele Foi o começou dia a em que ele programar. minerou a primeira vez. A primeira vez. Até antes, o dia que ele decidiu programar a primeira vez. Há um custo em termos humanos que aquele indivíduo está fazendo uma troca. Inclusive, veja só, a tecnologia necessária para isso envolve diretamente um custo, inclusive, em termos de eletricidade. Então, esse indivíduo, ele trocou algo que tinha valor em relação a todos os outros bens. A eletricidade você considera que é um bem não monetário que tem valor. E ele trocou a eletricidade dele, uma certa quantia da eletricidade dele, por aquele bem antes dele possuir um valor em dólar. O Bitcoin tem lastro na eletricidade.
Não disse isso. Você quase disse Não isso. disse. Você pensou isso. Eu não tenho certeza disse. que você pensou. Eu não disse. O que eu disse foi: esse indivíduo tomou essa decisão de arcar com esse custo antes. Então, não tem como ser um derivativo de dólar, porque a primeira coisa que ele fez foi trocar eletricidade, trocar uso de máquina por. Eu tenho uma dúvida. Se o Bitcoin não é um derivativo de dólar, me diga o preço do Bitcoin em outras coisas, sem passar pelo dólar. No dia 1, a gente sabe, a gente consegue fazer isso agora. A gente consegue voltar e ver quanto que era minerado no primeiro bloco. Quanto custou para minerar o primeiro bloco? Ali Quanto custou? Exato. Quanto Para custou? aquele indivíduo, sim. Valor trabalho. Não, valor trabalho não. Aqui a gente acabou de mostrar que para se apropriar aqui. Meurinho, você é comunista. Você tá defendendo o valor trabalho, Eu cara. não tô defendendo o valor trabalho. É claro, quanto que custou? Quê? Quanto que custou? Custou a quantidade de De eletricidade? que ele desprendeu. Não, cara. Não só a quantidade de eletricidade, mas a máquina. O tempo dele para ele fazer isso. Deixa ele terminar. Todas essas coisas foram elementos que, de alguma forma, custaram. Do mesmo jeito que, para se apropriar, eu precisei pegar a garrafa. Isso foi o meu custo para fazer a primeira vez. Ah, mas aí foi a mineração, só é muito. Ok. Mas o primeiro indivíduo que olhou, olha, é brilhante, e ele pegou, esse custo dessa escolha efetiva que ele tomou é o que fez com que ele pudesse depois dizer, ok, pega aqui, ó. Bonito, quero lã. Entendeu? A mesma coisa acontece no dia 1 do trabalho do Bitcoin. No dia 1 do trabalho do Bitcoin, Satoshi Nakamoto minerou sem saber se aquilo ia valer 1 centavo em dólar. E todos aqueles outros indivíduos que estavam na sua lista mineraram sem olhar nenhum valor em dólar. Eles já estavam ocorrendo em custos antes disso ser algo E quando, valer dólar. foi a primeira troca do Bitcoin? Foi na Pizza Day, correto? Não, eles já estavam trocando. Eles estavam trocando. Bitcoin. Não, trocas entre bens, coisas que existem. Não foi a primeira. Não. Trocas de Bitcoin por eletricidade. Eles estavam comprando eletricidade? Eles estavam trocando. Não, eles estavam comprando eletricidade com Bitcoin? Quê? Eles estavam lá na companhia de luz e estavam pagando custo. Não, a primeira troca de Bitcoin foi a da pizza. Meu querido. Por alguma outra coisa. Meu querido. Troca de Bitcoin por alguma outra coisa. Presta Eles estavam trocando Bitcoin por eletricidade? Presta atenção. A gente tivesse hoje uma moeda como o ouro, começando hoje. Digamos que ele só tivesse prata ao longo da história. E a gente começasse o ouro hoje. Um indivíduo, ele teria que desprender um certo esforço para conseguir pegar o ouro. Eu não esperava esse argumento mesmo. Não. Mas isso não é valor do trabalho. Sabe por que não é valor do trabalho? Porque é possível. Custo de energia, cara. Meu querido. A escola austríaca diz o seguinte: diz que entre as etapas. O valor é subjetivo. Não, ele diz que entre. Vou chegar lá. Entre as etapas de produção, o custo é zero. Você sabe disso. Tá lá no Economia do Estado. Tu leu o Economia do Estado? O custo é zero. Então eu sei disso. Em algum momento, quando não concordei. Repete o que você falou que eu não tava. O indivíduo arcou com custo. determinados custos. Não tem nada a ver. O preço não tem nada a ver com custo. Exato. O custo é zero. O preço não tem. Tá, Custo você é já zero. falou demais. O preço tem alguma coisa a ver com custo? Não, é zero. O preço tem alguma coisa a ver com custo? Não, o custo é zero. De onde surgiu o preço? Não surgiu do valor subjetivo? Isso, surge. Exatamente, então não tem. Mas o que eu disse foi: o custo para a próxima etapa é zero. Mas na etapa anterior do indivíduo, antes dele trocá-lo, ele possui um custo. E esse custo foi o mesmo custo que ele possuía aqui. E o que vai definir se efetivamente uma pessoa na próxima etapa precisa isso ou não? A demanda dela por isso. A demanda vê o quê? Da utilidade esperada. Isso significa que, do ponto de vista austríaco, se alguém demanda esse processo, isso é o suficiente. Qual é o lastro do Bitcoin hoje? São as pessoas que acreditam que o Bitcoin vale seu tempo. Não, beleza. Agora você falou uma coisa que eu concordo. As pessoas que acreditam, aí já é valor subjetivo. Não é custo, não é nada disso. Vamos chegar lá. Mas o primeiro dia foi assim, aí você não tá entendendo. Você tá agindo como se o primeiro dia em que houve uma troca com Bitcoin foi da pizza. o dia... Não, foi antes. Foi antes. Porque eles tiveram que trocar eletricidade. O primeiro registrado, pelo menos, é a troca da pizza. Não, mas eles tiveram que trocar eletricidade pelo Bitcoin, senão não alcançariam ele.